Senhoras e senhores, caros alunos, é com grande satisfação que me dirijo a vocês para fazermos hoje a nossa revisão de estática. Estática, onde há equilíbrio estático, em geral em repouso. Poderia ser MRU também, isso também é uma situação de equilíbrio, mas em geral o equilíbrio que interessa aos engenheiros e ao vestibular do ITA é o equilíbrio estático. Gostaria de dizer que esta aula está acontecendo logo após uma partida de paddle. E o assunto estática não combina com o dinamismo desse professor que fala para vocês agora. Tanto é verdade que recomendo esse esporte para vocês, a qualquer idade, sem grandes riscos de traumas, desde que você respeite os seus limites, você poderá praticá-lo. Tá? É muito terapêutico, tanto que a mensagem dessa camiseta diz isso. I don't need therapy, I just need to play paddle. Right? Muito terapêutico, gasto alguns reaisinhos aí para comprar bolinha, raquete, mas com certeza poupo os milhares de reais que teria de gastar com psiquiatra, com psicólogo. Não preciso disso, não preciso de terapia, basta que eu tenha o meu jogo de paddle. Bom, depois dessa propaganda gratuita por esse esporte, que na verdade vocês sabem, eu pratico e aprecio, vamos dar início à nossa revisão. Revisão de estática, portanto, revisão número 7 é a nossa penúltima aula. A próxima já será de física moderna. Claro que no meio do caminho teremos também as aulas de quintas-feiras com fortes emoções reservadas. Selecionamos então para a aula de estática algumas questões estratégicas que focam assuntos frequentemente cobrados relacionados com essa parte importante da mecânica no vestibular do ITA. Foi em 1984, então, que caiu, 36 anos atrás, imagine a questão do sapinho. Uma pergunta clássica, na verdade, não é só o ITA, já outros vestibulares pediram. É dado um pedaço de cartolina com a forma de um sapinho, cujo centro de gravidade situa-se no seu próprio corpo. Imaginando que esse sapinho, feito aí de cartolina, seja de material de fato homogêneo, é de se esperar que aí pela altura do umbigo do sapo, né, no meio do corpo dele, esteja o seu centro de gravidade, e por isso é nesse ponto que nós deveremos suspendê-lo para mantê-lo em equilíbrio. No entanto, é possível equilibrá-lo, antes de lermos o restante do enunciado, segurando pela ponta do nariz, um ponto que parece estar abaixo nesse desenho do centro de gravidade. Esse equilíbrio é possível, com alguma habilidade. Né? Artistas do circo chinês conseguem equilibrar objetos assim, com uma vareta, né? E mesmo pessoas não tão habilidosas conseguirão em algum momento equilibrá-lo, mas o equilíbrio é instável. Né? Não é estável porque mantendo-se o ponto fixo, qualquer deslocamento que se dê ao sapinho, ele evidentemente tombará. Porém, vamos ao restante da leitura do enunciado. Fica curioso ao se saber que, a seguir, com auxílio de massa de modelagem, fixamos uma moeda de 10 centavos em cada uma das patas dianteiras do sapo. Está indicado aqui. O sapo é de cartolina, embora mais rígida, mais densa até do que papel, ela não é metálica, como são as moedinhas de 10 centavos. Não há dúvida de colocar as moedinhas de 10 centavos em cada uma das pontas das patas do sapo fará com que o centro de massa e, portanto, também o centro de gravidade, que aqui podem ser confundidos, já que estamos sob um campo gravitacional uniforme, fará com que o centro de gravidade abaixe. Né? E daí, nesse caso, apoiando-se o nariz do sapinho na extremidade de um lápis, aqui está o lápis, pode-se afirmar que o sapinho com as moedas permanece em equilíbrio estável, isso é um dado, portanto, do problema, e realmente se consegue fazer isso, porque o centro de gravidade do sistema agora se situa onde? Eu já adiantei, e é intuitivo, que deve ser abaixo do centro do sapo. Né? A letra A nós rejeitaríamos de imediato pelo próprio bom senso. Mas podemos responder isso com mais detalhe, com mais segurança, com mais precisão. Concordam que isso é possível? Certa vez eu comprei numa loja de R$ 1,99 um pássaro de plástico com as asas proeminentes e era possível segurar
mantendo esse pássaro tranquilamente em equilíbrio estável. Ele podia ser deslocado de onde estava e voltava à posição anterior, garantindo, portanto, evidenciando-se assim estabilidade, porque havia também chumbinho nas pontas das asas, no caso daquele pássaro. A gente observava isso olhando para o brinquedo contra a luz. Uma situação bastante semelhante com a do sapo, talvez você já tenha manipulado um objeto desse tipo. Então, se o equilíbrio de fato é estável, onde se situa o centro de gravidade? Não mais no centro do corpo do sapinho, não mais onde estava, porque as moedas farão com que haja uma considerável massa abaixo daquele ponto e, consequentemente, o centro de gravidade do sapinho estará abaixo do ponto onde antes estava. Mas será que continua no corpo dele? Será que se situa no ponto médio entre seus olhos? Será que se situa no nariz do sapinho, exatamente onde nós estamos segurando? Será que se situa abaixo do ponto de apoio? Ou será que situa-se no ponto médio entre as patas traseiras? A maneira de responder essa pergunta está nessa figura. Melhor maneira. Uma imagem vale por 1000 palavras. Antes de você ter fixado as moedinhas, eu estou desenhando aqui o sapinho de lado, imagine o centro de gravidade, deve estar no meio do sapo. E se você o coloca no apoio, o equilíbrio é instável, isto é, deslocando-o levemente de onde ele está, ele tombará, obviamente por causa da presença da força normal e do peso. Esse binário é um binário que poderia ser chamado binário derrubador, de derrube. Esse é o termo, inclusive, que se usa no caso das embarcações, quando por alguma razão esse tipo de situação ocorre. Lá, é claro, outras forças como o empuxo estão presentes. Mas um binário como este, uma vez que se desloque o sapinho pelo sentido horário, o binário que se cria com o peso à direita e a normal à esquerda será um binário que tenderá a fazer com que esse movimento continue e acelerado. Quer dizer, o sapinho tombará. Agora, depois de colocar as moedinhas na ponta das patas dianteiras do sapo, e nós pudermos assim deslocar, veja o desenho, o centro de gravidade do conjunto para baixo do ponto de apoio, o que vai acontecer agora? Se você deslocar o sapinho pelo sentido horário, o binário que aparece agora é um binário que tende a fazer o sapinho girar, não é? Pelo sentido anti-horário. Ou seja, esse binário poderia ser chamado, e é, na navegação, como eu disse há pouco, chamado de binário restaurador. Ok? Então, para que aconteça a situação descrita, repare, o centro de gravidade do sapinho deve estar abaixo do ponto de apoio. Não poderia estar no próprio ponto de apoio. Aqui o equilíbrio seria indiferente, eu diria, porque se eu, com peso normal agindo no mesmo ponto, o braço do binário seria zero, não haveria rotação. Mas o sapinho não voltaria à posição anterior. E com o centro de gravidade acima do apoio, ocorreria aquela instabilidade, o equilíbrio até poderia existir, mas seria instável, como a primeira figura mostrou. Assim, nós ficamos com a resposta da letra D. O centro de gravidade do sistema, uma vez fixadas as moedinhas, fica abaixo do ponto de apoio. Legal? Essa é uma questão que a gente vê, até interpreta em algum momento, mas às vezes falta um pouco de reflexão. Tá? O grande segredo, o que eu falei, parece-me não ser assim coisa tão difícil de imaginar, desde que você faça o desenho. O famoso DCL, diagrama do corpo livre, desde que você desenhe corretamente as forças presentes no sapinho, com e sem a colocação das moedas, e perceba que a colocação delas faz com que, na configuração da figura, o centro de gravidade do sapinho seja projetado para frente, isto é, no caso, para baixo. Uma outra frase que talvez você já tenha ouvido de mim, que se ratifica nesse problema, é que a tendência para se obter equilíbrio estável é maior quando se abaixa a altura do centro de gravidade. O centro de gravidade mais baixo gera uma tendência à estabilidade. Concordam com essa análise? Legal. Gente, eu estou aqui muito feliz, gravando essa aula, como disse, logo após o jogo de pádel. Nem sequer tirei a camiseta, está encharcada ainda. Nem sequer tomei o meu banho, veja que descuidado. Então eu vou pausar a gravação, vou trocar a camiseta e prometo retornar daqui a pouquinho.
Não saia daí. Até já. Retornando então, pessoal, já com a camiseta trocada, banho tomado, desodorante em dia, sinto-me assim melhor para dar sequência a essa nossa importante revisão de estática. Então, no problema do sapinho, ficou uma ideia, né, que é clássica em mecânica, de que a situação de equilíbrio estável é favorecida quando o centro de gravidade é rebaixado, né? Você ganha estabilidade. Em geral, situações de equilíbrio instável combinam com centro de gravidade elevado. E aqui no caso do sapinho, confirma-se essa ideia. Esses três tipos de equilíbrio normalmente são abordados nas aulas mais básicas, podem ser analisados também com aquele exemplo em que uma pequena esfera lisa é colocada na cúpula de uma superfície hemisférica, como aquele problema que a gente já resolveu do esquimó que cai do alto do iglu da sua casa com a cúpula esférica sem atrito, e aí, pela ação da gravidade, ele vai deslizando, equilíbrio instável, claro. O movimento é circular até que de repente ele perde contato com a superfície e passa a descrever o movimento parabólico. Calcule a altura em que esse descolamento ocorre. Questão clássica no ITA aí, a conservação de energia, a força centrípeta, não tem nada a ver com estática. Mas o fato é que lá no alto da superfície hemisférica, esta esferinha ou este esquimó até poderia permanecer, mas em equilíbrio instável. O centro de gravidade da esfera do esquimó estaria em posição elevada. Agora, se um objeto, uma esfera lisa estiver dentro de uma xícara hemisférica também, no ponto mais baixo, se ela for levemente deslocada daquele ponto, tenderá a retornar para onde estava. Então é um exemplo clássico de equilíbrio estável. O corpo é deslocado da posição em que se encontrava e tende a retornar para onde ele já estava. E o equilíbrio indiferente, que nesse caso ocorreria, veja, essa palavra aparece no enunciado estável, né? Mas o equilíbrio seria indiferente se o centro de gravidade, com a colocação daquelas moedinhas nas patas do sapo, caísse exatamente em cima do ponto de apoio. Nesse caso, você poderia deslocar aquele sapinho, aquela cartolina de onde está, e ela ficaria na nova posição. O equilíbrio indiferente, então, é analisado fazendo-se daí uma comparação com uma superfície plana, não hemisférica, lisa, sobre a qual você coloca uma esfera. Se você deslocá-la para uma nova posição, ela tende a permanecer na nova posição, nem retornar, nem ir para longe. Então, são os três tipos de equilíbrio que existem. E o equilíbrio estável é favorecido quando você consegue rebaixar o centro de gravidade. Ok? Uma pergunta mais ou menos nesta linha, só que daí de formulação matemática bem mais complexa, será proposta no final desta aula, a propósito de uma pergunta que o Vitor Hugo Oliveira fez a respeito de um certo problema, de um dos livros russos, né? E que dava margem a dúvidas no encaminhamento da questão. No final, nós chegamos a um acordo quanto à questão, né? E para que todos possam ter acesso a essa informação, eu coloco como um problema proposto. Tá? No final da aula eu falarei mais a esse respeito. Ok? Vamos então ao segundo problema de hoje. Uma questão que vem do Kozel, se eu não me engano, o problema que eu acabei de me referir é do Kozel também. Muitas vezes os problemas parecem terrivelmente complicados, mas até quando literais, tem uma matemática relativamente curta, como está acontecendo nesse exercício, pelo que a gente já está percebendo. O segredo aqui é descobrir qual é a saída, o que fazer, de que maneira aplicar as condições de equilíbrio. Vamos ver. Uma esfera suspensa por um fio se apoia na parede, como mostra a figura. O centro C da esfera se encontra na mesma vertical do ponto de suspensão O. O fio forma com a vertical o ângulo alfa e o raio que passa pelo ponto que toca a esfera forma com a vertical o ângulo beta.
Sabendo que alfa mais beta é igual a π sobre 2, isso significa que esse triângulo AOC vai ser então um triângulo retângulo, né? Os ângulos agudos aí somando 90 graus, logo aqui vamos ter ângulo reto. Garante-se assim que esse fio que suspende a esfera pelo ponto A tem direção tangente à esfera. O mínimo valor do coeficiente de atrito entre a esfera e a parede para que haja equilíbrio. Parece bem evidente que só pode haver equilíbrio se houver atrito aqui, né? A gravidade tende a fazer com que a esfera caia, tá? E este fio que prende o ponto A com o ponto O, que liga A com O, deveria ficar na vertical. Mas na presença de atrito, e um atrito considerável, né? É o que diz o meu coração, que eu estou suspeitando, é possível que o equilíbrio ocorra. Então a pergunta é exatamente essa: qual é o mínimo valor do coeficiente de atrito para que o equilíbrio desta forma possa ocorrer? Primeira atitude, antes de pensar em aplicar qualquer condição de equilíbrio, é fazer o DCL, diagrama de forças que agem sobre a esfera. Sobre a esfera age o peso no seu centro de gravidade, se supõe homogênea no ponto C. Age a força de atrito para cima, já que a tendência do movimento é para baixo. Age a tração exercida pelo fio na própria direção do fio. E age a força normal, né? Essa bola tende a balançar feito um pêndulo, a parede rígida, como que diz, daqui você não passa. A esfera, portanto, recebe da parede a força normal. Tá? Para haver equilíbrio, além da força resultante ser zero, a soma dos momentos deve ser zero. E quando há forças inclinadas, a primeira condição de equilíbrio é muitas vezes trabalhada nas direções horizontal e vertical separadamente. Tá? Se você encaminhar o problema desta forma, como está mostrado aqui, terá menos trabalho. Depois experimente aplicar aquela condição que eu não vou usar aqui, que vai ser equilíbrio na vertical, né? Eu trabalharei na horizontal, estou vendo aqui, e trabalharei com os momentos. Não, aqui eu trabalharei também com a direção horizontal. Todas as condições serão necessárias. Vamos ver. Pela segunda condição de equilíbrio, a soma dos momentos das forças em relação a qualquer ponto deve ser zero. Escolhemos o ponto C como polo. Assim, não há torque produzido pelo peso nem pela força N, porque as retas suportes de P e de N passam por C. O momento produzido pela tração, já que o fio faz 90 graus com o raio naquele ponto, será T vezes R, em que R é o raio da esfera. Este torque tende a produzir giro da esfera pelo sentido anti-horário. Ele deve ser equilibrado pelo torque gerado pelo atrito, né? O atrito tende a fazer a esfera girar pelo outro sentido e o torque agora é Φ vezes R, força vezes distância. Fica estratégico desta forma, porque são só duas forças, então, que produzem momento em relação a C, e o R, que não é mencionado no enunciado, né, o raio da esfera, acaba se cancelando. E a gente conclui que T é igual a μ vezes N. A tração deve ter intensidade igual à da força de atrito. N igual a T seno alfa é resultado da necessidade de, na horizontal, a resultante das forças ser zero. Só há duas forças horizontais aqui, que são N e a componente horizontal de T. Tx, que é cateto oposto a T, num triângulo de hipotenusa T, aliás, o cateto oposto a alfa, num triângulo de hipotenusa T, em que um ângulo vale alfa. Então esse cateto é expresso por T seno de alfa. N deve ser igual a T seno de alfa para que a esfera não vá nem para lá, nem para cá. Leve esse valor de N na linha anterior e você terá então T igual a μN, mas N vale T seno alfa. T com T simplifica, e daí a conclusão é que μ é igual a 1 sobre seno de alfa, conforme consta na letra A. Repare que esse coeficiente de atrito é respeitável, ele é maior do que 1, certo? Alfa já parece ser um ângulo pequeno, tá? Então, o seno, com certeza menor do que 1, fará com que o μ seja maior do que 1. Isso não é impossível, mas é característico de superfícies bastante ásperas. E eu devo me penitenciar, né? Eu disse que precisaria de todas as condições de equilíbrio. Não precisei igualar as forças na vertical, né? Seria Φ mais Ty igual a P, o que é verdade também.
Por isto, por não ter aplicado a condição de equilíbrio na vertical, provavelmente por isto é que esse problema acabou não dando tanto trabalho. É claro que você daí fica com vontade de perguntar, mas e como é que eu ia adivinhar que precisa fazer isso? Que tem que abandonar o equilíbrio na vertical. Isso é só com a experiência, né? Tente por aqui, tente por ali, não há uma receita pronta para isso. Beleza? Naturalmente esse Rottweiler aqui na minha camiseta é para que eu me identifique melhor com os meus cachorros aqui em casa. Pois é, brincadeiras à parte, vamos em frente. Tá? Os livros russos devem ser sempre tomados como referência, principalmente por nós, professores, porque sabemos que de lá muitas questões já saíram no ITA, eu tenho falado tanto nisso, e eu procuro escolher questões desses livros para os simulados. Tá? Recentemente, em 2018, 2019, eu não lembro agora qual foi o livro, né, mas cheguei a colocar no simulado questões vizinhas àquelas que caíram no ITA. Foram, não digo copiadas, mas inspiradas nesses livros. Não lembro qual deles. Saraiva, Kozel, acredito que tenha sido Irodov. Se esses livros são tão quentes, professor, por que o senhor não incentiva os seus alunos a zerarem esses livros? É o que alguns de vocês estão tentando fazer e não é surpresa para mim. É que esses livros são, apesar de não serem tão volumosos quanto aquela coleção de peruanos, que por sinal copiaram também muita coisa dos russos, são problemas muito variados, numa quantidade muito grande. Ninguém consegue zerar esses livros. Não é só física que você estuda. Tá? Esse talvez fosse um projeto para uma década, jamais para 2, 3 anos no máximo, que é o que a gente imagina que você vai ter de passar aí para se preparando para os vestibulares das escolas militares. Tá? Mas não tenha dúvida que eu estou sempre atento a esses exercícios e quando detectar alguma nova emoção, como vai ser o caso no final desta aula, ela será devidamente trabalhada ou em simulado, ou em aula de quinta-feira, ou de repente arranjamos um espaço no próprio material. Tá? Então esse veio do Kozel. Virão a seguir mais exercícios, às vezes não se cita a fonte, porque eu me obrigo, às vezes, a fazer alguma modificação no enunciado. É o caso desse exercício 12, isso aqui tem cara de ser livro peruano, mas não diz a fonte, eu devo ter alterado alguma coisa. Infelizmente, há problemas, sim, tanto de enunciado, quanto de precisão na formulação, quanto de gabarito nesses problemas. Às vezes, lamentavelmente, acontece. Não é o caso, porém, desse exercício. Eu só tive de mudar alguma coisa no enunciado, por isso eu não coloquei a fonte. É o exercício número 12 da nossa aula de hoje. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide. Não. Eu estou passando nesse momento por alguns exercícios que deixei para vocês, o 9, o 10, o 11. Tá? Eu tenho lembrança que são exercícios do ITA aí, de uns 5, 8, 10 anos atrás, mais ou menos. Alguns deles bem trabalhosos, mas não estou me preocupando em fazê-los, porque, embora longos, são problemas que nessa época do ano a maioria dos nossos alunos já consegue resolver, não com muita facilidade. Tá? Eu apenas quero recomendar. Se eu estou pulando, não é porque não é importante, não. Apenas porque eu acho que você vai conseguir fazer sozinho. Não deixe de verificar, porém. Então o 12, talvez traga alguma novidade. O 12 novamente é uma barra inclinada, já lembrei agora, onde você terá de impor condições de equilíbrio e terá, aqui não tem momento na parada, não tem a segunda condição de equilíbrio, porque não há distância alguma sendo dada. Então você teria 3 opções na realidade. Trabalharia na horizontal, trabalharia na vertical e também trabalharia na direção da barra. Aqui eu estou vendo que eu preciso trabalhar na direção da barra e na horizontal. Provavelmente eu não vou precisar trabalhar na vertical. É esse o pulo do gato. É você perceber que numa das direções você não precisa tirar informações. O perigo é chegar, claro, numa redundância, muitas vezes, trabalhando com essa terceira direção, ou acabar escolhendo um caminho. Redundância que eu falo é tipo, você cancela tudo e chega à conclusão que 0 é igual a 0, quer dizer, não leva a nada, né? Mas o maior perigo é, de repente, escolher um caminho que não é muito bom. Então é esse o comentário que eu faço. Tente, organize as equações, veja qual é o melhor caminho, mas acredite,
Só com a prática é que isso vai ser viável. A figura mostra uma barra de peso 125 newtons, agindo aí no seu centro de gravidade, uma barra que se supõe homogênea, embora não esteja escrito, apoiada sobre uma polia que está girando. Pelo sentido anti-horário, estou vendo. A força de atrito entre a barra e a polia é de 60 newtons. Então, pelo sentido do movimento da roda, eu sei que o atrito sobre a barra é para cima e vale 60 newtons. E o dinamômetro, que suspende a barra pela outra extremidade, indica 25 newtons. É a força de tração, né, com que a barra está sendo sustentada pelo dinamômetro, porque o dinamômetro recebe justamente a reação desta força. Determine o coeficiente de atrito entre a barra e a polia. Tá? Primeira atitude, então, desenhar as forças. Sobre a barra age o peso, age a força de atrito, age a tração exercida pela mola do dinamômetro e age a normal. Tranquilo? E aí você vai decompor essas forças na horizontal, na vertical, e é viável também, a resultante deve ser zero também, é claro, na direção da própria barra. E no caso desse exercício, o pulo do gato parece ser trabalhar na direção da barra. Depois experimente, em vez de trabalhar com a direção da barra, trabalhar com a vertical. Veja o que pode acontecer. Em geral, você notará que é uma solução mais trabalhosa. Na direção da barra, você tem FAT para cima, você tem T seno alfa para cima, né? O dinamômetro puxa a barra para cima e tem uma componente na direção dela. Alfa é como eu estou chamando o ângulo que a barra forma com a horizontal, portanto ele se reproduz aqui. Esses ângulos que eu estou lhe mostrando aqui embaixo são ângulos de lados perpendiculares, por isso congruentes, e mais um par de ângulos iguais a alfa, por serem alternos internos. A componente de T na direção da barra, portanto, estou mostrando aqui, ela aponta para cima e é cateto oposto a alfa num triângulo retângulo de hipotenusa T, por isso que é T seno alfa. Beleza? Essas forças tentam empurrar a barra para cima, para equilibrar a componente do peso, né? P seno de alfa também, se aqui é alfa, aqui também é alfa, plano inclinado, você já está acostumado com isso, aqui alfa também. Então esta componente do peso na direção da barra é cateto oposto a alfa, num triângulo em que a hipotenusa vale P, por isso vale P seno de alfa. Fat vale 60, T vale 25, foi dado, o peso vale 125 e o seno de alfa foi repetido. 60 igual a 100 seno alfa, né? Passando 25 seno alfa para o segundo membro, então o seno de alfa acaba resultando 3/5. Este ângulo vale, portanto, você sabe, aproximadamente 37 graus. Tá, mas não é seno de alfa que eu quero, o que eu quero é o coeficiente de atrito, né? Terei de alguma forma de trabalhar com a fórmula do FAT, μ vezes n, né, que a gente sabe que é. Então, na direção horizontal, a gente percebe a presença de duas forças. Para a esquerda, a componente horizontal de FAT, cateto adjacente a alfa, por isso FAT cosseno de alfa. E para a direita, a componente horizontal de n, que é cateto oposto a alfa, num triângulo de hipotenusa n, por isso n seno de alfa. Ok? Ficou claro para você que este ângulo vale alfa também? Esse igual a esse por serem correspondentes, né? E aqui temos um ângulo alfa também por termos aqui dois ângulos de lados perpendiculares. FAT, além de valer 60 newtons, foi dado, também vale μn. Portanto, que eu coloque μn justamente para fazer aparecer o μ, afinal essa é a pergunta. μn cosseno alfa igual a n seno alfa. Aí você pode cancelar o n para concluir que μ vale seno sobre cosseno, isto é, tangente de alfa. E se o seno é 3/5, a trigonometria ensina que a tangente vale 3/4 ou 0,75. Tá? Nas condições do problema, o coeficiente de atrito deve ser 0,75. Esse coeficiente de atrito é estático ou é cinético? Cinético, né? Porque esta roda está deslizando. Existe movimento relativo entre a roda e a barra. Ok? Mas eu percebo, né, acho que você está percebendo também, que eu não estou contando coisas novas para vocês. Essas condições de equilíbrio são conhecidas lá desde a segunda série. Pois é.
Pois é, conhecê-las a gente conhece, mas saber qual aplicar, de que jeito, quais são os desdobramentos possíveis na abordagem que os testes do ITA fazem, só com muito exercício. Por isso, esses 20 exercícios que estão à sua disposição, né, nesta revisão final. Vamos em frente. Esse foi então o problema número 12. Escolhemos novamente hoje 5 exercícios para trabalharmos em aula. Não precisa mais do que isso já dá para fazer com que a matéria volte à nossa cabeça, e os outros ficarão para você resolver em casa. Treliças, né? Não poderia faltar. Se não me engano, eu coloquei 2 exercícios sobre treliças, acho que inéditos. Tá? Um deles vamos fazer agora, para lembrar aí da técnica, e o outro não deixe de fazer, fica para vocês. Caiu treliças no IME, acho que na primeira fase, né? No ITA também. No IME é mais frequente cair a pergunta e mais difícil também. No ITA a pergunta não costuma ser tão complicada, mas também vira e mexe está aparecendo treliças, essas barras articuladas que são usadas com diversas finalidades na engenharia. Na estrutura e equilíbrio da figura, as barras apresentam pesos desprezíveis. Uma força de 750 newtons direcionada verticalmente para baixo é aplicada em B, está lá mostrado, né? Isso já que o ponto B é o ponto médio desse trecho horizontal da barra, ou dessa barra horizontal, poderia ser o próprio peso da barra. Mas como ele fala que os pesos são desprezíveis, eu poderia imaginar uma carga externa concentrada no ponto B, poderia ser assim também. Determine em módulo, direção e sentido os componentes horizontal e vertical das reações em A e em E, onde essa estrutura se fixa, então, a uma parede. E depois calcule as intensidades das forças a que ficam submetidas as barras AB, essa horizontal, e CE, esta inclinada, indicando se estão tracionadas ou comprimidas. Geralmente essa pergunta vem junto. Frequentemente a gente consegue saber se é tração ou compressão sentindo, e é bom que a gente coloque o sentimento, mas sempre lembrando que não temos a responsabilidade de acertar a natureza da força. A gente faz valer o nosso sentimento, e assim indicamos um determinado sentido para cada força. Se estiver errado, pelo sinal a gente percebe, daí no final a gente muda a interpretação. Bom, para determinar as reações em A e em E, nós vamos imaginar a estrutura como um todo, como um corpo extenso. Nesse caso, as forças de tração e de compressão são forças internas e elas não aparecem, porque forças internas têm a reação dentro do próprio sistema, por isso tem soma vetorial nula. Então, nesse momento, pense assim, com treliças em geral, a gente faz isso no primeiro momento, analisa a estrutura como um todo, como se fosse um corpo rígido extenso. Então, além da força de 750 newtons que deveria fazer a estrutura cair, aliás, é a única que é dada, que outras forças poderiam se responsabilizar pelo equilíbrio? Por que a estrutura não cai? Porque ela está presa em A e em E, então existem reações verticais AY e EY. Além disso, há que se perceber que a força de 750 newtons agindo em B para baixo tenderia a fazer com que essa treliça girasse pelo sentido horário, não é? Então o ponto A tende a ser arrancado, você consegue imaginar isso? Como se fosse com um alicate, com um pé de cabra, sei lá. E para que o ponto A não vá para a direita, a articulação fará na barra uma força para a esquerda. Se isso que eu estou desenhando aqui é correto, então estou supondo que essa barra está sob tração, né? A articulação puxando a barra para cá, então a barra está esticada, enquanto que a outra está comprimida, né? Quando a carga que age em B age para baixo, ela empurra, a parte vertical empurra o ponto C para baixo, e a barra C empurra a parede para a esquerda. Vem a parede e diz, daqui você não passa, a parede reage com a força EX para a direita. Você percebe, meu querido aluno, que se esta força estiver corretamente indicada, então a natureza
da solicitação na barra é compressão. A barra empurra a parede para a esquerda, a parede ou a articulação, como queira, empurra a barra para a direita. Assim, indicamos as forças já tentando adivinhar a natureza delas. Mas, repito, você não é obrigado a saber isso e muitas vezes nem dá para saber. Então você arbitra uma situação e o sinal te revela se está certo ou não. Você próprio já enfrentou essas situações várias vezes, eu sei disso, porque os exercícios que foram colocados naquela época em que nós tivemos esse assunto, foi no primeiro semestre, foram bastante trabalhosos e exigiram isto. Então, para a estrutura como um todo, seriam essas as forças. Na horizontal, eu vejo AX para a esquerda e EX para a direita. Então, resultante igual a zero implica AX igual a EX, chama-se a equação de equação número 1. Na vertical, eu vejo para cima AY e EY, cuja soma deve ser, então, igual a 750 newtons. Força para cima igual força para baixo. Essa equação eu chamo de 2. Aqui eu tenho duas equações e 4 incógnitas. Eu não vou conseguir achar nada por aí. Mas vamos ainda aplicar soma dos momentos das forças em relação a A igual a zero. É estratégico escolher o ponto A, porque AY e AX não produzem torque em relação a A, nem EY, não é? Porque as retas suportes dessas forças passam por A. O momento da força EX em relação a A, essa força tende a provocar giro da estrutura pelo sentido anti-horário em torno de A, é a força EX multiplicado pela distância do polo A, ponto escolhido, né, como polo, até a reta suporte de EX. É 400, esse 400 que eu coloquei aqui vem de 160 mais 240. Deve ser igual ao torque produzido pela força de 750 newtons, que tende a produzir giro pelo outro sentido, né? 750 vezes 240 é quanto vale esse torque. Daí você consegue achar o EX. 750 vezes 240 dividido por 400 dá 450. E como deu mais 450, é porque o sentido de EX estava correto, é para a direita. Tá? Se eu levar esse valor de EX na equação número 1, eu concluo que o AX também vale 450 newtons, positivo, então o sentido de AX estava correto, é para a esquerda, que o teste pede, né? Módulo, direção e sentido. Então você acabou assim respondendo a pergunta do item A. Aliás, você por enquanto obteve apenas as componentes horizontais, ainda falta a componente as componentes verticais das reações, né? AY e EY. Essas você ainda encontrará isolando os nós. Você pode tanto isolar o nó E, como foi proposto aqui, como poderia isolar também o nó A. Nós faremos as duas coisas. Primeiro, o nó E. No ponto E, que forças agem? Age, nós já sabemos o EY, age o EX, e agora sim, a barra, quando você isola o nó, as forças internas entram, a barra empurra a parede para a esquerda e para baixo, a parede reage e empurra a barra para a direita. Então, no nó, existe a força FCE, não é? Esse ponto E está sendo puxado para cima e para a direita. A barra empurra esse ponto para cá, a fim de garantir o equilíbrio. Certo? O ângulo que a barra forma com a horizontal estou chamando de θ. Na horizontal eu vejo FC cosseno de θ para a esquerda, uma força que deve estar sendo equilibrada por EX. FC vezes cosseno de θ sai daquele desenho, onde a tangente de θ vale 240 dividido por 480, né? Cateto oposto para adjacente, isso dá meio. Se a tangente vale meio, a secante. Secante ao quadrado vale 1 mais tangente ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4, 1 mais 1/4 é 5/4. O cosseno é o inverso da secante, tirando a raiz, fica a raiz de 4/5, 2 sobre raiz de 5. Seno ao quadrado vale 1 menos cosseno ao quadrado, que é 4/5, 2 sobre raiz de 5 ao quadrado é 4/5. 1 menos 4/5 dá 1/5, então seno de θ vale 1 sobre raiz de 5. Então é daqui que vem, na realidade, o cosseno de θ. 2 sobre raiz de 5 foi colocado aqui. FC, portanto, vale 450 raiz de 5 dividido por 2, 225
raiz de 5 newtons, e ela é de fato uma força de compressão, porque o resultado foi positivo. Então, ao indicar o EX e o EY, nós já levamos em conta que deveria ser uma compressão, isso agora se ratifica. A barra C está comprimida, é isso que esse C quer dizer. E na vertical para o nó E, para cima eu tenho EY e para baixo eu tenho FC seno de θ. Mas o FC agora eu sei que é 225 raiz de 5. E o seno de θ calculado ao lado, 1 sobre raiz de 5. Raiz de 5 simplifica, então EY agora sim eu consigo descobrir ainda uma pergunta do item A, vale 225 newtons. E levando esse valor de Y lá na equação número 2, você vai ter a Y mais EY, que vale 225, igual a 750, e por isso a Y vale 525. Para cima, porque deu positivo. Eu já havia imaginado que deveria ser para cima. Claro, o peso, a carga que agiu para baixo, as forças que equilibram aquela força que foi dada, teria de ser para cima. E para descobrir a força que age na barra AB, que eu já havia analisado agora há pouco, seria uma força de tração, lembra? Você isola o nó A. No nó A você tem a componente AX agindo para a esquerda e a força que B faz em A para a direita deve ter então a mesma intensidade, né? B faz força em A, tentando arrancar a dobradiça rigidamente fixada à parede puxa a barra para a esquerda, mantendo o equilíbrio. Por isso, AX igual a FBA. E o AX nós já havíamos calculado, né? 450 newtons. A força de tração eu descubro porque eu já havia analisado desta forma e encontrei um resultado positivo. Você percebe que para o seu professor às vezes é difícil falar o que está acontecendo, mas quando você olha e percebe, o sentimento revela que aquilo está certo. Pois é, ao resolver problemas sobre treliças, o legal é não falar muito, é ir sentindo e não deixar de desenhar direitinho as forças. Treliças, tá? Antigamente não caía, nem no IME nem no ITA. Ele começou a cair no IME e o ITA começou a pedir também. Só que o ITA parece que há alguma tramóia entre as instituições, dá a impressão, entre os autores dessas questões. Até parece, tá? Porque é assim como eu estou lhe dizendo. Antigamente não caía, começou a cair no IME, já há uns quase 10 anos, né? E daí o ITA também está copiando. E a gente tem que ir atrás, tem que estar atento. Isso é sempre uma questão possível. Premissas. Mais um probleminha, esse foi o 15, então. Problema número 18. Eu tenho falado muito de livros russos e estou também, e o Marcel também está, nós conversamos muito a respeito disso, atentos a livros novos que circulem pelo mercado nacional. Não é só editora best-seller, não. Existe uma editora de nome Azimuth, no Rio de Janeiro. Não estou querendo fazer propaganda, até porque não é só de lá que você pode adquirir. Pode se quisesse adquirir, né? Livraria Cultura também tem uma farta oferta nesse sentido. Tá? E a gente fica de olho, né? Quando aparece alguma obra que traga alguma novidade, que mereça destaque, ela vai rolar no nosso curso. E é isso que acontece com o Krotov. Tá? Foi pouco antes do Enes, né, Marina, ter passado no vestibular do IME, que o Krotov estava começando a se tornar famoso entre aqueles que se preparam para o ITA. Trata-se de um livro russo, como o nome sugere, que contém exercícios das Olimpíadas que são aplicadas na Rússia. Problemas que se assemelham aos do Sarajevo, Iredov e Kozel. Então foi de lá que eu copiei esse problema. Uma haste fina e homogênea é suspensa por uma de suas extremidades, mediante a aplicação de uma força que lhe é perpendicular. Esse desenho não estava no enunciado. É o que eu desenhei. Aliás, no ITA, volta e meia também aparece esse tipo de coisa. Eles dão um texto e não fazem o desenho. Quer dizer, o aluno tem que imaginar que a situação é essa. Isso é a primeira habilidade requerida no problema. Mantendo-se em equilíbrio estático, inclinada de modo a formar ângulo alfa com o piso horizontal em que se apoia sua extremidade inferior.
determine o mínimo coeficiente de atrito necessário entre a haste e o piso. Claro, se o atrito for grande, é possível perfeitamente haver o equilíbrio, né? Mas exige-se, então, um certo coeficiente de atrito mínimo, acima do qual qualquer valor serviria. Primeira atitude é desenhar as forças. O teste fala que a haste está suspensa, então, perpendicularmente a ela, né? Então, age a força F, de modo que a barra formando com a horizontal um ângulo alfa, esse ângulo, claro, não é dado, não poderá, aliás, é dado sim, né? A barra forma, então ele pode aparecer na resposta, o ângulo que a barra forma com a horizontal é alfa, e esse é também o ângulo que F forma com a vertical. Aqui nós temos ângulos com lados perpendiculares. O peso agindo no meio da haste, por isso eu chamei uma distância lá de A e a outra de A. A haste se supõe homogênea, como diz o enunciado. Lá no pé da haste age a normal, a força com que o chão a escora, e o atrito, que é sempre contrário à tendência de movimento. No caso, há equilíbrio, mas a haste cinta tenderia a deslizar para a esquerda se não houvesse atrito. O atrito segura. Aqui também valem aquelas observações que eu fiz nos primeiros exercícios. Você tem 3 opções a princípio: trabalhar com as forças horizontais, com as verticais e com as forças na direção da barra, tanto impondo somatório das forças igual a 0, como também impondo somatório dos momentos igual a 0. Como é que eu vou começar, professor? Como eu já lhe disse, não há uma receita. Se eu pudesse dizer, sempre comece por momentos, pode ser que não, pode ser que seja melhor começar com forças horizontais ou verticais. Isso vai variar conforme o problema. Não há uma receita pronta. Nesse caso, estou preferindo começar com a soma dos momentos das forças em relação a O, deve ser nula. Então não vamos pensar nem no torque de N, nem de Φ. Não é? Somente P e F produzem torque. F tende a produzir o giro anti-horário, a distância de O até F vale 2A, então F vezes 2A é o momento de F. Igual P vezes A cosseno alfa, por quê? Porque o peso tende a provocar giro pelo sentido horário. Força vezes distância, sempre na perpendicular. Se por O você traçar uma perpendicular à linha de ação do peso, você estará diante do cateto oposto a alfa num triângulo de hipotenusa A. Aliás, cateto adjacente a alfa, né? Por isso A cosseno de alfa. E este A, que não é dado, né, acaba simplificando, ficando 2F igual a P cosseno alfa, então F igual P cosseno alfa sobre 2. Precisamos chegar no coeficiente de atrito. Então, a proposta agora é trabalhar na vertical. Na vertical, eu estou vendo N para cima, F cosseno alfa para cima, veja lá, e para baixo eu vejo P. Então, N mais F cosseno alfa igual a P, logo N igual P menos F cosseno alfa. Com certeza, esse N vai ser importante para entrar no atrito. E o atrito, MN, né? O atrito entrará quando você trabalhar com as forças na horizontal. Na horizontal você tem Φ para a direita e para a esquerda a componente horizontal de F, por isso F seno de alfa. Φ vale μN, mas N vale P menos F cosseno alfa da linha anterior igual a F seno alfa. Mi que multiplica P menos, no lugar do F você vai colocar P cosseno alfa sobre 2, por isso fica P cosseno ao quadrado, já havia um cosseno lá, né? Sobre 2, igual a F, novamente P cosseno alfa sobre 2 vezes seno de alfa. Você vai multiplicar os dois membros por 2 para eliminar o denominador e vai cancelar o P também, que está presente em todos. Então, Mi que multiplica 2, acompanhe, menos cosseno ao quadrado de alfa, igual seno alfa vezes cosseno alfa. Você se livrou do P e do 2 ao mesmo tempo. Então, Mi igual seno alfa cosseno alfa dividido por 2 menos cosseno ao quadrado de alfa. Olha, a resposta poderia ser esta, né? Aí o Mi está colocado em função do ângulo alfa, que é o único dado do problema. Tá? Mas se você for lá no gabarito do Krotov, ele vai trazer outra coisa. A trigonometria ensina que aqui você pode dividir numerador e denominador dessa fração por cosseno ao quadrado de alfa. É um artifício, né, que faz com que a tangente apareça. Seno alfa sobre cosseno ao quadrado, o quadrado com cosseno morre. Seno sobre cosseno é a tangente. 2 sobre cosseno ao quadrado é 2 secante ao quadrado. E secante ao quadrado vale 1 mais tangente ao quadrado, né? Menos cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. Então, Mi igual a tangente de alfa. 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Mais 2 tangente ao quadrado de alfa.
E daqui para cá, para deixar a resposta ainda mais simples, dividimos numerador e denominador por tangente de alfa. Um artifício necessário para que a gente chegue no gabarito que o Krotov propõe. Dividindo em cima e embaixo por tangente de alfa, fica μ igual a 1 sobre tangente, que é cotangente, né? 2 tangente ao quadrado sobre tangente dá 2 tangentes. Enfim, você percebeu que a gente tem que ter um pouquinho de sorte, né, para escolher o melhor caminho, um pouquinho de experiência para poder decidir qual pode ser o melhor caminho. Coisas que a gente vai conseguir fazer, sim, através de exercício. Eu me sinto muito à vontade com a estática. Para quem vai fazer engenharia, estática, eu sempre ouço, gente que faz engenharia civil principalmente, mas mecânica, química, elétrica não é muito diferente também não. Lá pelo segundo, terceiro ano, ele diz, professor, eu estou aprendendo treliças, estou aprendendo cálculo estrutural, estou aprendendo resistência dos materiais, graças às aulas de estática. Sim, porque o engenheiro civil faz o quê? Ele projeta prédios, pontes, viadutos, estruturas que devem permanecer estáticas, em repouso. Então esses conceitos da estática são muito aplicados pelo engenheiro civil. E eu fiz engenharia mecânica, porque amava mecânica. Se eu fosse fazer vestibular hoje, eu faria civil, ou talvez faria algum dos cursos do ITA, né, por estar mais na moda. Tá? Mas com certeza o engenheiro civil aplica mais mecânica do que o próprio engenheiro mecânico. Eu acabei chegando a essa conclusão. Engenheiro mecânico usa muita mecânica também, mas aí lá nos mecanismos, nas máquinas de transporte, também máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, são disciplinas do curso de engenharia mecânica dos últimos anos. Gente, eu pretendia fazer isso nessa aula, resolver 5 exercícios para fazer você lembrar das coisas, né, e fazer outros em casa. Mas nessas últimas semanas, e com alegria, acredite, eu fui consultado por muitos de vocês que vieram com problemas que em alguns casos até a mim surpreenderam. Seja por detectar uma aparente falha no livro, seja por perceber que um problema que eu imaginava que já estava entendido não estava assim tão claro, aliás, não era um problema fácil. E eu tomei a liberdade, então, a partir dessas consultas que vocês fizeram, de propor exercícios que são mais ou menos aqueles que alguns de vocês me perguntaram, mas só que eu fiz aqui estrategicamente alguma modificação para que ficasse um exercício mais interessante. Então são exercícios extras, coisa que rolou na semana passada, por isso nem estava impresso no material. O primeiro é um exercício que vem do Kozel, não está citada a fonte, porque eu alterei. Lá tem 2 perguntas, o exercício acaba sendo bem mais longo, eu só estou perguntando a parte delicada do problema. Encare como um desafio, direi a resposta no nosso próximo encontro. E o segundo exercício, o texto do enunciado, eu praticamente copiei de uma questão do ITA de 2018, onde ele pede o comportamento da velocidade média a partir da velocidade instantânea em alguns pontos da trajetória de um corpo, fazendo uma analogia com o que o velocímetro e o computador de bordo dos automóveis modernos fazem. Essa questão ITA 2018, eu devo ter falado sobre ela em algum momento, ela não deve estar no meu material, acho que está no material do professor Marcel, por isso não está no meu, mas mesmo assim, por alguma razão que eu não lembro qual, ela faz parte do meu repertório, mas sem que eu entre em muitos detalhes. Normalmente eu percebo que as pessoas acabam, até o final do ano, se informando sobre essa questão. Mas às vezes ainda fica alguma dúvida, porque o enunciado aqui foi de propósito, inclusive modificado, o gráfico é um pouco diferente, tá? Justamente para ver se você realmente percebeu o que o autor da questão queria com aquela pergunta. Enfim, esses 2 exercícios são desafios para vocês. Você recentemente fez a primeira fase do ITA, né? Hoje é dia 23, quer dizer, essa aula está sendo gravada bem antes, mas é para circular no dia 23. Né? Então fica aí a sugestão, de repente, aí é mais uma maneira, uma oportunidade que você tem de se preparar em cinemática e em estática agora para a segunda fase do ITA. Tá?
Então, aguardem as respostas, claro, nada impede que você me diga, até gostaria que dissesse, achei tal resposta, letra A, B, C, D ou E, tá? Eu vou confirmar, é claro, mas oficialmente para todos, então eu prefiro revelar no nosso próximo encontro para criar um climazinho, tá? Vamos ver quem acerta antes que o professor diga o gabarito. Beleza, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. É assim que a gente estuda, sem correria, não precisa ficar correndo, vai com calma, faz um, faz outro, faz outro. Reserva lá, cada dia que tem aula de física, você reserva 1 hora, 2 horas, né, para estudar. E assim você vai levando e vai assimilando esse conteúdo para ser colocado no papel no grande dia. E será feliz. Ok? Forte abraço, até breve.